Oi pessoal, estou aqui no nosso cantinho do Lembranças de ter 20 anos e hoje eu quero recordar com vocês a gravação Por Amor de Ti, ó Brasil, que aconteceu em Belém do Pará. Foi muito especial essa gravação porque, mais uma vez, o Senhor reforçava a nossa missão de não apenas ir ao redor do Brasil em lugares estratégicos, realizando os ajuntamentos solenes, mas esta didática que é a música cantando a teologia, cantando aquilo que a gente quer ensinar. E Isaías 62 é um capítulo da Bíblia em que há promessas e nós podemos nos apropriar dessas promessas para a nossa terra também. Nesse capítulo, o Senhor fala que os filhos da terra vão se casar com ela. Essa aliança, esse compromisso com a terra é algo muito especial. Nessa gravação eu estava vestida de verde e nós tivemos dois figurinos diferentes, um com camisetas, que foi uma primeira tentativa de fazer uma malharia com os versículos escritos, e depois um segundo momento com as roupas mais nobres. Eu quero agradecer aqui a Ana Fortunata, a Luciana e toda a equipe que fez aquele figurino e outros com tanto carinho. Foi nessa época também que eu conheci a Ana Márcia da Gold Design. Hoje eu coloquei aqui esse brinco lindo, foi um presente do Por Amor de Ti, ó Brasil, com as cores do Brasil, pedras verdes. Essa aparência, essa produção é muito importante. E eu agradeço a Deus. Na época era a Sandra da peluqueria, que estava cuidando da produção do meu cabelo, da minha make. E é uma história de gratidão, lembranças de tantas pessoas que o Senhor colocou no nosso caminho para nos ajudar a cumprir a nossa missão. Essa gravação também me marcou muito porque foi quando o Isaac nasceu e a gente pôde trazer o nosso filhinho pequenininho ali na frente, agradecer a todos os irmãos pelas orações e todos puderam se alegrar com a gente. Nos extras do DVD, a gente tá ali como família apresentando o nosso primogênito. E é tão interessante que a música que inicia o repertório, na terra seca e estéril, a chuva do céu desceu. E ela fala no coro algo muito especial para minha família. Mudaste meu pranto em festa, em lugar da tristeza me deste dupla alegria. E quando eu compus essa canção, o Isaac era ainda bem pequenininho. Eu estava na casa da minha mãe, porque o Gustavo viajava bastante pelo departamento de missões da igreja. Eu fui inspirada a olhar o meu bebezinho e compus essa canção. E anos depois o Senhor nos deu o Benjamin. Então o apelido do Benjamin aqui em casa é Dupla Alegria. Porque a gente fala para ele que aquela canção já era uma canção profética de que o Senhor nos daria dupla alegria, né? O nosso segundo filho. E o repertório todo desse projeto, ele segue na linha de profetizar para a nação, de profetizar que no lugar da vergonha, da desonra, as promessas do Senhor de mudar a nossa história, mudar o nosso nome, vão se cumprir. E nós, como igreja, somos desafiados a sermos esses agentes de transformação. Então, por isso a gente canta, né? E onde eu tocar, haverá mudança. E santo como tu és, eu quero ser santo como tu és. Rei dos reis, reina sobre nós, até destruir as obras do diabo. É esse poder de Deus em nós como igreja que a gente deve levar para transformar esse mundo. Tu és o remédio e estás em nós. Liberamos teu rio e a cura para os povos. Está dentro de nós, igreja. Vamos liberar esse rio. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as tuas palavras. Por Amor de Ti, ó Brasil. Meu pai, pastor Márcio, fez a leitura colocando o nome do Brasil em cada parte do texto. E até hoje é algo que eu faço em cidades, em nações. Muitas vezes o Senhor me dá essa mesma direção de declarar junto com a igreja, de trazer à memória essa promessa da palavra. E eu amo cantar a Bíblia assim de uma forma bem literal. Vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Então é esse chamado mesmo, a responsabilidade
como igreja, né? E é tão interessante que esse CD também não fez assim aquele sucesso, porque é um tema, assim como o anterior, Ainda Existe Uma Cruz, que não é tão popular. Não importa se vendeu muito, se vendeu menos, importa que a mensagem foi registrada nas regiões celestiais e em muitos corações. Nessa gravação, eu me lembro, a gente fez o ato profético com a bandeira do Brasil, no vinho, no azeite. E na música Tu Reinas, que originalmente foi gravada nesse CD, foi muito lindo ver os joelhos se dobrando. Diante de ti, todo joelho se dobrará. Que lindo aquele povo todo de joelhos. Uau! E nessa música, Tu Reinas, eu fiquei com um gostinho de quero mais, sabe? Eu senti que ela era uma música realmente muito forte, poderosa e que precisava ser melhor utilizada no nosso ministério. Então, mais pra frente, quando a gente foi pro sertão nordestino e o Senhor me deu a direção de regravar algumas canções com novos arranjos, ela se tornou o tema. Como ela é útil, como ela é especial quando a gente está ministrando louvor, rasgando os céus de uma cidade, declarar, né, que Ele está acima de todo principado. Te entronizamos entre os louvores. Sabe quando você se sente realmente diante do trono? Eu não sei se você já teve essa experiência, até sensorial, e parecia que era palpável a presença, a glória do Senhor. Eu fui transportada para uma outra dimensão e havia temor e tremor diante do trono dele. Como nós podemos experimentar isso? Eu te desafio a buscar, entrar mesmo em adoração e contemplar a majestade do Senhor. É uma música que marcou a minha história, as minhas lembranças. Teu domínio não terá fim. A gente conhece muito bem Isaías 9, que fala os nomes do Senhor, ele será chamado Príncipe da Paz. No final, Isaías profetiza dizendo para que o seu domínio se estenda e haja paz sem fim. Então é um domínio que vai crescendo, que vai crescendo, que vai tomando conta de tudo, até em Apocalipse, quando está escrito que os reinos desse mundo passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Realmente é um projeto de transformação da nação, da sociedade, do mundo, chamando a igreja a exercer esse poder, a exercer essa autoridade, essa influência, levar essa cura e assumir esse papel de transformadores, de embaixadores do céu na terra. Eu também tenho uma lembrança que não é muito boa. O Gustavo voltou muito impactado porque ele participou de uma viagem que foi feita antes da gravação para convidar as lideranças evangélicas da cidade, da região, para contactar fornecedores, pessoas com quem a gente pudesse trabalhar lá. E nessa viagem ele voltou para BH contando que ele ficou entristecido. Uma das pessoas que trabalhava com a gente no Diante do Trono falou que aquela arena não ia ser suficiente para receber a multidão. E quando perguntaram o número, colocaram assim uma expectativa que iriam ali umas 300 mil pessoas. E como a Arena Yamada era limitada ali na primeira parte dela, colocaram um sistema de som para muito mais gente nos estacionamentos na parte posterior. E o Gustavo falou que ficou assim impressionado com a resposta, por mais que tenha sido algo subconsciente. Ele disse: Ana, algo está errado. Porque a pessoa disse assim: ué, você não sabe? Nós somos o diante do trono. E aonde o diante do trono vai, uma multidão vai atrás. E o Gustavo voltou incomodado com isso. E realmente, o Senhor não permitiu que houvesse ali 300 mil pessoas. Foram 80 mil pessoas, lotou a arena na parte da frente, a parte que era até assim limitada realmente, a entrada era limitada. Mas aqueles estacionamentos que foram cheios de caixas de som, de telões, eles não foram ocupados. E eu acredito que faz parte, não é? O Senhor, Ele nos prova, Ele nos humilha para ver o que está no nosso coração. Ao longo dos anos, as multidões foram diminuindo, mas a essência, a obediência é o que não pode mudar. E o coração, aprovado por Deus,
seja com uma grande multidão, seja com uma audiência de um, que é ele, deve ser o mesmo coração. Mas é difícil, né? É difícil a gente lidar com as vaidades humanas e muitas expectativas, presunções. Eu confesso que não tem sido fácil para mim parar e relembrar tantas coisas que machucaram, que doeram ao longo desses anos. Eu sei que não somente eu, mas tantas pessoas que passaram na história do Diante do Trono, como grupo, como empresa, na administração. São tantas histórias que às vezes é difícil a gente revivê-las, mas a gratidão é maior por todas as bênçãos, por todas as boas memórias e entender, né, que somos seres humanos falhos, o ferro com ferro se afia, crescemos. E aonde quer que estejam, cada pessoa que passou pelo grupo, eu oro para que esteja na bênção do Senhor, vivendo o melhor de Deus para esse novo tempo, para o hoje que nós temos. E olhar para trás, reativar as coisas boas, é também resolver algumas emoções no nosso coração e olhar para frente. E você? Tem lembranças boas da época do Por Amor de Ti, ó Brasil? Conta pra gente. Está resolvendo algumas memórias difíceis, doloridas, que você tem tido ao pensar nessa história da sua vida também? Faz parte, né? Lembranças de ter 20 anos.